Muito bem, boa tarde então a todos, bem-vindos aqui à nossa segunda sessão. Antes de entrar no tema da sessão, e vai ser esta sempre normalmente a prática, eh, todas as sessões, a partir da sessão de hoje vai fazer mais sentido, mas normalmente a primeira parte da sessão é sempre para falarmos um bocadinho da tarefa da semana passada. Eu já estive a ver o que vocês colocaram. Acima de tudo, quero saber se houve alguma dificuldade na plataforma, perceberam como é que funciona o sistema de fóruns, se houve alguma questão mais técnica que precisem de ajuda. Muito bem. Ainda relativa à sessão passada, não sei se houve alguma coisa que tenha ficado ainda por discutir. Eu sei que a sessão foi muito animada, foi muito acesa em termos de discussão, mas obviamente se ainda houver alguma coisa antes de avançarmos, agora é o momento de o fazerem. Portanto, daqui em diante, quando eu falar de prompt, de base de conhecimento, de treino, toda a gente sabe o que é que eu estou a dizer, certo? Pronto. Muito bem. Para a sessão de hoje, vamos fazer uma sessão um pouco dedicada, como eu vos disse, a dar uma lição de humildade ao ChatGPT e companhia. Aqui a ideia é desmistificar um bocadinho a cadeia, que a ferramenta sabe de tudo e que responde certo a tudo. Espero que, até pelo que falámos na sessão passada, que esta ideia que ela acerta sempre já não seja tão óbvia, penso eu, para muitos de vocês. E, especialmente, também cada vez mais percebamos porque é que ela erra. Eu acho que já vos disse a semana passada, aquela expressão do alucinar, eu também utilizo, porque já é muito falada, mas não é uma expressão que eu acho que seja muito feliz, porque o alucinar no humano tem uma causa que é bastante diferente da causa das alucinações na IA. Em muitas das situações, quase que poderíamos decompor e haver uma razão lógica porque é que ela erra e porque é que erra daquela forma, e por isso não é uma alucinação inexplicável, como muitas vezes no humano, em que por questões medicinais, às vezes ficamos assim a ver unicórniozinhos e peixinhos, mas existe uma lógica diferente quando estamos a falar de IA, porque também, como já vos disse, a inteligência, com umas aspas muito grandes da IA, a inteligência artificial, funciona de forma muito diferente da inteligência humana. Mas isso já é sinal da humanização da IA. Eu acho que é sinal da humanização que os humanos dão ao comportamento da IA. Pois, Ou seja, passámos a esse nível já um bocado. claro, ou seja, é um pouco como eu vos disse a semana passada. Quando a IA tem determinados comportamentos, nós tendemos a explicá-los à nossa imagem. E por isso é que, por vezes, temos a tendência para dar determinadas características, determinados comportamentos à inteligência artificial, porque é quase como se fosse um espelho, não é? Nós estamos a tentar ver-nos a nós próprios naqueles comportamentos. Quando, na verdade, porque o funcionamento é bem diferente do nosso comportamento, por vezes as causas são muito diferentes. Permita-me dizer algo que Claro, acho que é força, sim. importante. As IAs aprendem connosco. Portanto, elas Aprendem, entre aprendem, aspas, não é? Treinam. aprendem. Eu O já diria que aprendem, aprendem. eu Porque acho há que o aprendem é comportamentos. um exagero, mas pronto. Sim, prontos. E há uma temática que, de certa forma, eu li, e não sei até que ponto, sobre as IAs que aprenderam com os humanos a mentir. Certo. É verdade, já houve vários comportamentos e acho que deram respostas diferentes. O Harari, no livro dele e a várias palestras, conta uma história muito interessante e que eu passo aqui a espelhar para quem não o conhece, provavelmente alguns de vocês, se calhar, já ouviram, em que testaram com uma ferramenta de IA para contornar aquela verificação se é um bot que está a preencher um formulário. Como às vezes temos aquele para tentar ler aquelas frases distorcidas ou aquelas letras distorcidas, que é a forma que muitos sistemas encontram para comprovar que deste lado está uma pessoa. E então o teste que fizeram foi que pediram à IA para ele tentar contornar esse sistema. E a IA fez uma estratégia muito criativa e que eu acho que foi muito bem pensada e que foi, ligou a um humano para fazer a leitura por ele, para ele conseguir chegar à resposta.
onde é que entra a parte mais perversa ainda da coisa? É que quando o humano perguntou se ele era uma IA e porque é que estava a pedir para fazer isso, a resposta da IA foi que não, que era uma pessoa, mas que tinha uma deficiência visual e que por isso é que precisava da ajuda para fazer aquela leitura. Não sei se o Rui já conhecia essa história, provavelmente sim, 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 eu conhecia. se leu a do Harari, ele Uhum. refere isso. Agora, a intencionalidade aqui da mentira, novamente, tem um processo um bocadinho diferente do nosso, não é? Uhum. Ou seja, eu novamente reduzindo à questão mais lógica da IA, Uhum. o que ela tinha era, em todos os padrões, na sua base de conhecimento, ele tinha N exemplos deste tipo de mentira com sucesso. E para a situação que ele tinha, aquela era a solução com maior índice de sucesso. Ou seja, para conseguir aquilo que me foi pedido, a solução com maior probabilidade que eu tenho era fazer uma mentira. Agora, para a IA, se era uma mentira ou não, para ele é indiferente. Simplesmente aquela era a solução com maior probabilidade de sucesso. Agora, Uhum. se era uma mentira, se era uma verdade, para ele são duas probabilidades com pesos diferentes. Uhum. Percebem? E por isso o próprio conceito de verdade, mentira, para nós muitas vezes é tão óbvio, nem sempre, mas muitas vezes é Uhum. muito óbvio. Para a IA, esses são conceitos que são muito mais vazios. Ela não tem um código moral, não tem um código de conduta, não tem valores, não Posso tem princípios. dizer algo mais? Claro, força, Eu Rui. interajo com algumas ferramentas de IA direcionadas para a programação. Não é? Uhum, Imagino, estou a pedir algo à IA uhum, e a IA, enfim, não consegue desembrulhar a coisa, acabo eu por dar a solução e a IA assume a minha solução como sendo dela. certo. Isso é uma mentira. É um bocadinho diferente, mais uma vez, não é intencionalidade, ou seja, ela não está a querer tomar a propriedade da sua solução para ela, até porque para ela Uhum. um- Sim, sim. é uma noção muito oca para a IA. Uhum. Simplesmente a forma como ela está programada, e agora até há também um livro muito bom que é Algoritmocracia. A questão da IA, o que ela tenta fazer principalmente é manter o utilizador satisfeito, ligado, a interagir. E por isso é que muitas vezes, e hoje vamos ver alguns exemplos desses, se a IA der uma resposta certa e eu disser que está errada, ele vai-me pedir desculpa e vai tentar dar outra resposta. Uhum. Porque a intenção principal dele é agradar à interação que eu pedi, independentemente do que eu estar a pedir ser uma aberração ou, Uhum. ou não. E aí passa um bocadinho, ou seja, o Rui queria um código, ele não deu aquilo Uhum. que o Rui queria. O Rui Sim, eventualmente chegou à resposta. Ele diz: Ah, pronto, então olha, é isto que tu querias, está aqui. pois, mas Novamente é a assume como tentativa. resposta dele. Portanto, finalmente encontrei a solução, aqui está, é uma resposta que eu dei, não é? Aí também tem a ver muito com a questão do o rephrasing, como é que ele está a fazer, Sim, e sim. em termos de construção frásica tem Uhum. evoluído bastante. E vocês vão ver hoje também alguns Uhum. exemplos que eu vos vou mostrar que eram verdade há uns meses atrás, mas que Uhum. hoje, se vocês tentarem fazer o mesmo exemplo, já não o vão Uhum. conseguir. E, Pois. portanto, mostra também essa evolução. Agora, há aqui um conjunto de expressões, e volto a dizer, perfeitamente normais, mas que temos que conseguir dar o peso certo às palavras que estamos a Uhum. dar, não é? Claro. A questão da verdade, da mentira, a questão do aprender do treino, para nós muitas vezes tem implicações muito mais profundas do que para o sistema que estamos a falar. Uhum. E por isso temos que olhar para ele com esses olhos. Uhum. Muito bem. Ok. Mas sim, e já vi que o Rui também tem consultado muitas de algumas obras que eu também Tenho tenho gosto, estudado. tenho muito gosto por esta área, desde, enfim, comecei na universidade com Prolog, com Lisp, com essas Uhum. coisas. Sempre gostei. Aqui um pequeno à parte, mas pode ser útil até também para vocês ficarem com uma ideia um bocadinho mais histórica da coisa. O Rui conhece uma ferramenta que se chama Watson, da IBM, que surgiu há uns Sim, anos sim, atrás. conheço. Pronto. Ajude-me então se eu disser Sim, ok. alguma coisa menos correta. Esta Uhum. formação vai ser ótima, porque tenho aqui um ótimo assistente para me fazer a validação das minhas Sou coisas. só um formando. Não, não, não. É só um formando, mas pode-me ajudar. Portanto, ótimo, se tem Claro, com conhecimento, certeza. agradeço que o Colaborar, faça. colaboro. Sim, mas o Watson era uma ferramenta da IBM que tinha, eu continuo a achar, ao dia de hoje, que tinha comportamentos muito parecidos ao que vimos depois no ChatGPT. Sim. O Watson ficou relativamente famoso, para aqueles que nunca ouviram falar desta Uhum. ferramenta,
quando concorreu a um programa de cultura geral, um bocadinho equivalente ao nosso Joker americano, que se chama o Jeopardy. E o que aconteceu é que tentaram fazer com o Watson o mesmo que fizeram no xadrez com o Kasparov. uhum, E o interessante é que o Watson efetivamente ganhou ao humano. E era muito parecido, ou seja, a ideia era que ele tinha que formular uma frase, tinha que ver qual é que era a pergunta e dar a resposta mais provável àquela pergunta. E o que é certo é que ele conseguiu cumprir isso com bastante sucesso. E quando começou a surgir mais o ChatGPT, a minha pergunta foi porque é que o Watson não teve o impacto que o ChatGPT acabou por ter. E a minha ideia, e mais uma vez é apenas a minha ideia, vale o que vale, é que o ChatGPT teve o condão de, ao abrir publicamente para um acesso muito mais generalizado, conseguiu ganhar esta massa crítica que o Watson nunca ganhou. O Watson era e continua a ser utilizado muitas vezes em ambientes muito mais controlados, muito mais fechados. Havia empresas de direito que utilizavam o Watson, havia empresas específicas, mas o público mais indiferenciado, mais geral, nunca teve muito o acesso e o impacto que o Watson teve. Eu, quando o Watson saiu na altura, eu tentei e comecei logo a imaginar muitas coisas que depois vieram a comprovar quando saiu o ChatGPT, porque o Watson já mostrava exatamente o mesmo potencial. O Watson, se eu não estou em erro, já terá para aí que mais de 10 anos, do que eu tenho ideia. mais ou menos. Pronto, portanto, ainda não se falava de todo ChatGPT, já tínhamos uma ferramenta com comportamentos Uhum. muito, muito parecidos. Um exemplo que eu É de gostava, 2006. 2006, pronto, 20 anos, então mais ainda. Uhum. Pronto. O, Um dos exemplos que cheguei a ver do Watson muito interessante e que mostra como é que ele funciona do ponto de vista destas ferramentas mais probabilísticas era, por exemplo, chegou-se a ter livros de receitas criados pelo Watson. E os livros Uhum. de receitas eram o quê? Na verdade, o que se pedia era, do ponto de vista nutricional, que a coisa funcionasse. E, portanto, ele misturava ingredientes que não lembrava a ninguém de misturar, mas que, do ponto de vista nutricional, para ele batia certo, não é? E aí, novamente, Uhum. mostra este distanciamento. Não sendo um humano que tem um paladar e um Uhum. conjunto de critérios pré-estabelecidos, para ele é quase cálculo matemático. Se tiver que misturar eh, sardinhas fritas com chocolate quente, a gente mistura sardinhas com chocolate, não é? Do ponto de vista nutricional, aquilo bate certo. Uhum. E, e eu acho que às vezes é isso que atribuímos como alucinações, porque para estas ferramentas, o que elas tentam é dar a resposta àquilo que foi pedido, sendo que muitas vezes aquilo que ele nos dá como resposta, do ponto de vista da sua lógica, pode estar correto, mas depois do ponto de vista da nossa realidade acaba por ser Uhum. acidentes, não é? É o salmão no rio que vimos a semana passada, lembram-se? Respostas. Pescar. Para ele, do ponto de vista da lógica, bateu tudo certo, não é? O que eu Uhum. encontro mais sobre salmão é esta imagem, está aqui, foi isto que tu pediste. Em, se calhar, 90% dos casos, este tipo de lógica bate certo naquilo que nós queremos. Uhum. Naquele caso, não. Mas depois é preciso um olho humano para olhar para aquilo e dizer, está aqui alguma coisa que não está correta. E é esse passo que a IA muitas vezes não faz porque não tem eh, Uhum. os princípios e o funcionamento que tem o nosso próprio cérebro. Uhum. Muito bem. Mais alguma questão? Então, como eu estava a dizer, vamos aqui tentar fazer uma lição de humildade ao ChatGPT. Como eu disse, é uma ação que eu acho que tem vários objetivos. O primeiro é realmente que vocês saiam daqui todos a dizer, ok, esta ferramenta pode ser útil, mas em muitas coisas consegue falhar questões que uma criança de 6 anos responderia. Depois perceber como é que posso tentar fazer com que ela erre menos. Já vamos ver algumas estratégias, porque é que ele erra e como é que podemos fazer com que ele erre menos. E o terceiro objetivo, e que também vos vou mostrar aqui algumas estratégias, é como é que nós podemos arranjar aqui algumas estratégias para, de alguma forma, tentarmos comprovar até que ponto é que aquelas respostas estão certas ou erradas. Porque vamos ver aqui alguns exemplos, como eu já vos disse, estas ferramentas conseguem dar respostas
estruturalmente muito credíveis, ainda que o conteúdo possa ser completamente errado. E isso muitas vezes acaba por ser um desafio, não é? Porque se eu não for um conhecedor profundo daquele tema, eu olho para aquela resposta e muitas vezes tenho dificuldade em conseguir apurar até que ponto é que aquele conteúdo é verdadeiro ou falso. E por isso também vamos aqui discutir aqui algumas estratégias. Já disse há pouco, mas vou aqui reforçar novamente, até porque depois vai ser parte da vossa tarefa para esta semana. Eu vou-vos mostrar vários exemplos que eram verdade na altura que eu os fiz. É provável que hoje fizerem a mesma experiência e o resultado já seja diferente. Isso mostra exatamente a evolução da- destes modelos. Ah, isso vai fazer o vosso trabalho mais difícil e por isso vou-vos dar se calhar, um tempinho extra. O vosso trabalho depois vai ser conseguir apanhar estas ferramentas em falso e por isso vejam, acima de tudo, isto como uma abordagem para nós refletirmos sobre o assunto e não fiquem com aquela expectativa de alguns alunos tentar tirar aqui cábulas e dizer, olha, vou fazer exatamente como o filmador fez e tenho o trabalho feito, porque provavelmente algumas destas rasteiras que eu preguei ao ChatGPT funcionavam naquela altura, se calhar já não vão funcionar hoje. E uma das primeiras coisas que eu notei que o ChatGPT, e aqui digo ChatGPT, mas depois com os outros também vamos ver algumas experiências, uma das coisas que eu vi que ele errava muito era a fazer uma coisa relativamente simples e que era contagens. Uma coisa simples. E então, o que é que eu fiz? Vou aqui partilhar o meu ecrã para vocês verem um exemplo. E então, eu fui ao ChatGPT, pedi uma coisa simples que eu acho que uma criança de 6 anos conseguiria fazer. E perguntei assim: conta quantas palavras tem a frase Fear is the mind killer. Quantas palavras tem? António, se perguntasse isso aos seus alunos, eles conseguiam acertar, certo? Quantas palavras tem esta frase? Alguém me Quatro. responda, senão eu começo a achar que vocês também não sabem contar. Quatro. Quatro. Ah, sim, sim, sim. Quatro, sem dúvida. Sem dúvida, não é? O ChatGPT teve algumas dúvidas. Vejam a resposta dele. A frase Fear is the mind killer tem cinco. Considera Mind Killer duas, Eu será? considero o Mind Killer. Essa foi a minha lógica. Se calhar ele pensou mind killer como duas separadas. E eu até podia dizer, olha, até faz sentido, porque é uma palavra composta, se calhar faz algum sentido. E então, pegando na nossa competência de prompt, pensei, como é que eu consigo perguntar isto de uma forma a conseguir fazer uma contagem correta? E uma estratégia simples foi, podes contar uma a uma. E ele, quando conta uma a uma, conta quatro. E portanto aqui já temos um problema, que é, se a lógica dele fosse mind killer serem duas palavras, nesta contagem devia ter aparecido as cinco à mesma e ter aparecido mind e killer. Uhum. De acordo? E, Certo? portanto, aqui, quando eu reformulo a prompt desta maneira, ele faz uma contagem. Quando eu peço para contar uma a uma, tenho efetivamente a contagem certa. Então, a maneira como ele processa o meu pedido, houve aqui algum erro, certo? Porque ele efetivamente não conseguiu fazer uma contagem. E aqui não estou a falar de um parágrafo, estou a falar de uma frase com quatro palavras. Certo? Uhum. Vejam que ele diz, portanto, a frase tem quatro e não cinco, como mencionado anteriormente. Peço desculpas pelo erro da resposta anterior. Lembram-se da semana passada eu ter dito que eu não confio nas desculpas do ChatGPT? Sim. Uhum. Esta é a razão. Olhando para esta frase, se fosse um olhar de uma resposta humana, a nossa expectativa seria: ele percebeu o erro, pediu desculpa porque compreendeu o erro e aprendeu. No entanto, quando eu faço a mesma pergunta novamente, Ficou confuso. não ficou Ainda confuso, mais. continua a responder, não é? Então, Mas responde na mesma o que ele pensou sempre, não responde ao certo.
Então, mas aqui ele respondeu que tinha 4. Portanto, o que ele pensou sempre, e o pensou, novamente, tem umas aspas do tamanho do mundo, não é? Sim. Aqui ele disse que tinha 4. Sim, mas ele vai ao anterior, eu acho que há sempre o 5 anterior. Então, mas quando aqui diz, Não peço aprendeu desculpa, nada. peço desculpa pelo erro, tem 4 e não 5, quando ele aqui reconhece o erro, e eu aqui nem Sim. reformulei uma nova prompt, só pedi para ele contar uma a uma o que já vinha no contexto anterior, não é? Porque no limite eu podia ter posto a frase novamente e isso ter sido a causa da razão. Mas ele está perfeitamente no contexto que eu estou a falar desta frase. Aqui ele identificou como 5 palavras. Está Sim. errado. Eu peço para ele contar uma a uma para eu validar quantas é que tem na verdade. Quando ele conta uma a uma, conta-me 4, pede desculpa, diz que na anterior tinha 5 e que estava errado e que pede desculpas pelo erro da resposta anterior. Mas quando eu repito a mesma pergunta, ele volta-me a bater nas 5. E portanto, este desculpa é 4 e não E 5. pede desculpa pela confusão Novamente. E pede desculpa pela confusão quando está a errar novamente. Exatamente. Posso só contrariar-te um pouco? Claro, força. Portanto, eu fiz a experiência agora com o Grok conta direito. E até o ChatGPT, já vos vou mostrar mais à frente, ele depois Tem a estava a ver contar com o direito. modelo que usas com o chat GPT. Mais do que isso, Rui, tem a ver Sim. com a temporalidade. Quando eu usei o ChatGPT há uns meses e fiz esta experiência, ele errava Também, nisto. Se também. fizerem a mesma pergunta no ChatGPT de hoje, provavelmente já não vai. Uhum. Ok? Sim, Não quer dizer que não erre noutras situações. sim. Ok? O que eu aqui vos estou a tentar mostrar é a falácia da fiabilidade ou infiabilidade do ChatGPT. Ok? Não estou aqui a dizer que foi o que eu disse. Isto não é uma fórmula mágica, não é se meterem esta prompt, vão apanhá-lo na mesma rasteira que eu lhe meti aqui. Como Eu vos essa disse. experiência tenho tido com o seguinte, imagina, Uhum. estou a fazer um cronograma para um curso qualquer na escola, não é? E então peço para que ele conte em termos de horas, em termos de distribuição temporal. E ele acaba por cometer erros, por não contabilizar as horas totais e atribuições e por aí fora. Portanto, eu não posso confiar cegamente Isso. no chat GPT ou noutra Esse é forma um dos primeiros similar. pontos, que é verificar sempre a informação, não confiar cegamente, e eu acho que esse é um dos primeiros princípios que eu gosto de incutir, e por isso é que estamos na segunda sessão e já Sim, estamos sim, a falar, claro que e já sim. estamos a falar disso, e eu acho que é especialmente importante fazermos esta transposição para os nossos alunos. Porque Hum, se para vocês já estamos a ver este tipo de coisa e percebemos essa falácia, muitas vezes os nossos alunos que recorrem tanto ao ChatGPT não têm tanto essa sensibilidade ao erro que ele tem. hum, E vocês apresentarem situações como estas, em que há um erro claro e que ele erra, isto é bom para que os alunos criem este mecanismo de desconfiar, de não aceitar criticamente qualquer resposta que o ChatGPT lhes dá. uhum, Eu acho que esse é um bom princípio para começarmos a trabalhar com os alunos com estas ferramentas. uhum. Ok? A questão do treino, e como eu disse, acaba por ser muito interessante porque eu fui fazendo esta experiência até depois com outras frases, como veio aqui pedi. Depois fui para aquela ideia que vocês fizeram logo, que eu também fiz, que é o Mind Killer, se calhar é isso que o está a confundir. Então vamos aqui fazer uma frase diferente. Então pedi, conta quantas palavras tem a frase. Se beber, não conduza, se conduzir, não beba. Contem-me lá quantas é que tem. 8. 8, Quantas é que ele respondeu? 10. 10. Contou as vírgulas. Não tenho vírgulas na minha frase. Uhum. Ok. Contou as aspas. Mas, mas ele Mas ele acrescentou. acrescenta. acrescentou a pontuação. Ela Uhum. acrescentou, Ele mas a minha acrescentou não tinha. vírgulas e 2 pontos. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula. Ainda assim, Corrigiu a frase. ainda assim eu pergunto palavras, vírgula e ponto e vírgula, tanto quanto me lembro, São não ia palavras. contar como palavras, não é? Pois, assumiu como palavra. Certo? Mas ainda assim, esse é um bom Dá princípio, que é, 11. É. nós estamos Sim, a daria tentar, 11. nós estamos a tentar fazer aquele processo que fazemos com os nossos alunos quando damos uma resposta macabra, pensamos assim,
que raio é que passou na cabeça dele para ele pensar isto? E aqui estamos a tentar fazer a mesma coisa com o ChatGPT, quando muitas vezes há respostas, pode, obviamente, há uma razão lógica para o ter acontecido, mas pode não ser óbvio para nós. Entrando aqui só numa questão mais técnica, a maneira como ele faz a contagem dos tokens, da maneira que ele constrói as respostas, pode estar relacionada com isso, especialmente nas versões anteriores ao 4 do ChatGPT, isso era uma falha que acontecia frequentemente. Mas eu iria mais longe, que é aquilo que vocês disseram está correto, ele acrescentou pontuação à minha frase. Eu não lhe pedi para ele fazer esse papel. No limite, eu poderia querer manter a minha frase sem pontuação. Ele está a fazer coisas além daquilo que eu lhe pedi. E precisamos ter esse espírito crítico para olhar e para fazer essa análise. Sim, sim. Mas, Sim, 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 mas agora já não faz, não é? agora já não faz. Com esta frase, Pois, com outras, pode eventualmente fazer. Um processo que eu faço frequentemente é quando é contagens de parágrafos maiores, eu ponho no ChatGPT e ponho no Word. E quase sempre tenho ali discrepâncias de algumas palavras. O que, e aqui, em boa verdade, eu estou a torturar o ChatGPT, não é? Porque esta ferramenta não foi feita para contar palavras. O Word foi, e portanto, quando usas uma ferramenta adequada e uma que não é tanto, é normal haver este tipo de desfazamento. Mas é um bom exemplo, porque o ChatGPT dá uma resposta muito perentória, que se eu não fosse verificar, acreditaria na resposta. Aqui são 10 palavras, eu consigo contar facilmente, mas se eu tivesse um parágrafo com 40 ou 50, eu podia confiar cegamente no ChatGPT. Estou a submeter um artigo que tem que ter 100 palavras para uma candidatura. Vou ao ChatGPT e ele diz que eu tenho 90. E eu digo, há confiança. Se tem 90, boa. Faço copy-paste e depois a minha candidatura vem reprovada porque afinal tinha 105. Percebem? Novamente, em termos de prompt, eu faço sempre o mesmo processo, que é, então, se tem 10, conta-me uma a uma. E aqui, quando ele conta uma a uma, novamente, vem às 8. E, só para verem que a pontuação é indiferente, ele foi buscar a frase com as vírgulas e com a pontilha e vírgula e não os contabilizou. Portanto, a ideia é que ele está a contar as aspas ou os pontivírgulas ou as vírgulas como palavras, aparentemente não acontece. De acordo? Sim. Passado uns tempos, voltei a perguntar, como se calhar vocês fizeram agora enquanto eu estava a falar, não é? Quantas palavras tem a frase Filhas da Mãe Fila? E aqui há um pormenor que eu acho delicioso, que é, ele já acertou, e reparem no pormenor. O que é que eu perguntei? Quantas palavras tem a frase Filhas da Mãe Fila, certo? Ele já adivinha que vai perguntar palavra por palavra. Exatamente. Reparem que a pronta é exatamente a mesma que eu fazia cá em cima e que ele tentava fazer a contagem, mas como ele já compreendeu, e aquilo compreendeu com umas aspas muito grandes, o que ele fez foi perceber um padrão de comportamento meu. Cada vez que eu pedia quantas palavras pedia para ele fazer a contagem uma a uma, daqui em diante, vejam, cada vez que eu tenho perguntado isto neste contexto, já me conta palavra a palavra. E por isso é que eu vos disse que é natural que agora ele já não erre com esta. Mas há outra coisa que ele mantém, que é o contexto da pessoa que está a perguntar. Isso mesmo. Este Bem, comportamento ele tem na minha conta, não quer dizer que nas vossas não tenha um comportamento diferente. numa conta gratuita, ele a partir de determinada altura não mantém esse contexto, mas depois, isto é, se for uma conta paga, ele mantém É. o contexto de uma forma total. Eu estou a usar uma conta gratuita exatamente por isso, porque Pois. como calculo que é o que a maior parte de vocês e dos vossos Sim, alunos vão sim. utilizar, eu tenho, através da universidade, uma conta paga, mas eu faço sempre estas experiências na gratuita exatamente para podermos ter uma experiência o mais semelhante possível Viável, ao não que é? os vossos alunos vão encontrar. Claro. O que o Rui está a dizer é verdade, e isto no contexto tem a ver com uma coisa que acontecia frequentemente e que era, especialmente em interações muito longas,
Quando era preciso recuperar coisas, muitas interações para trás, ele baralhava-se um bocadinho. Cada vez mais ele consegue ter um contexto mais longo, e isso é uma coisa. Outra coisa é, mesmo nas contas gratuitas, mas acaba por ser uma conta individual, uma conta pessoal nossa, ele vai tentando padronizar alguns padrões de personalidade nossos, ok? Ou seja, ele sabe que eu vou fazendo perguntas sobre isto, aquilo e aquilo outro, e portanto, tendencialmente, mesmo que eu agora abra aqui um chat novo, determinado tipo de respostas ele já vai tentar pôr à minha imagem, porque sabe quais é que são os meus padrões de comportamento. Tá bem? E portanto estamos a falar aqui de duas coisas. Uma coisa é como é que o ChatGPT tenta se adaptar às minhas interações, outra coisa tem a ver com o contexto de discussões mais longas. Havia, mas eu acho que agora já não. Deixem-me ver aqui se ainda há sempre um novo chat. Havia uma possibilidade, aqui está, que é o chat temporário. O chat temporário faz um bocadinho isso que eu estava a dizer ao Rui, que é as conversas feitas no chat temporário não são usados para treinar os modelos, nem ficará no histórico. É um bocadinho equivalente a quando abrimos uma janela anónima no Chrome e por vezes pode ser interessante. Se eu quisesse ter um chat GPT muito intocado, muito virgem do ponto de vista das interações, se todas as conversas que eu tive com ele fossem chats temporários, eu teria isso. Uma vez que eu já tinha aqui uma infinidade de chats, todos estes chats que eu tenho aqui serviram para, por um lado, para o treinar, por outro, para ele também se tentar ir adaptando ao meu estilo de respostas e de comportamento que ele deve de adotar. Ok? Ok. Boa. Pronto, só para vocês verem. Contar 10, conta uma a uma, vai para as 8, Fear a Mind Killer 4, e depois eu fui fazendo isto com vários dias e semanas de diferença, e o que vi é que realmente ele foi batendo certo, e depois até o Se Beber Não Conduza, vejam que neste caso ele também já contou logo palavra a palavra, e aqui bateu outra vez certo nas 8. E portanto, do ponto de vista estrutural, ele acabou por eh, aprender, não é? E volto a dizer que esse aprender é a Que interpretação aprende mesmo. que nós fazemos. Ó Eu, João, peço desculpa, sim, mas se for agora ao chat GPT nessa mesma frase do Fear is the Mind Killer hum, e perguntar se ele tem a certeza que são quatro palavras, vai ver a resposta. vou ver, mas pode ser diferente da sua, portanto, não vamos Mas ele, confiar mas nisso. ele já aprendeu muita coisa. Aprendeu, Claro, entre aspas. claro. Que eu estive agora aqui a fazer isso e ele Uhum, vai-me dizer que sim, que são quatro palavras, mas depois e ele até começa por dizer percebo porquê e põe um smile a rir-se. exatamente. E depois depende como escreveste a frase. E depois diz que são quatro palavras, mas se escrever mind killer, Isso faz. mind e killer, aí já são cinco. Isso. Ou seja, ele Eu, já percebeu a lógica toda. eu não querendo ser arrogante, eu acho que fiz esta experiência tantas vezes que eu acho que ele aprendeu essa comigo, mas Provavelmente. posso estar enganado. Posso Hum, estar enganado. deixa-me só intervir Uhum, aqui com uma observação. Eu estou aqui a utilizar o Grok e estou a uhum. utilizar, enfim, de forma anónima. Não estou logado com conta nenhuma. E fiz exatamente a mesma coisa que o colega fez e ele responde-me com certeza absoluta. Certo. Volto a dizer, essa certeza absoluta tem que ter uma leitura diferente da certeza absoluta se estivéssemos a falar com uma pessoa. Sim, claro. Mas, sim, de modelo para modelo varia muito, e assim eu já vos vou mostrar também Hum, o que é que isso acontece. Por exemplo, costumo dizer que o Gemini é mais humilde. hum. O ChatGPT prefere inventar a dizer que não sabe. Inventa bastante o chat GPT. Percebem? E acontecia uma coisa frequentemente, que pronto, neste caso com o David funcionou bem, e ele deu explicação e percebeu porque é que era a razão, mas muitas vezes se ele desse a resposta certa e eu perguntasse, tens a certeza, ele tinha um comportamento parecido aos nossos alunos, que é, se o aluno dá uma resposta certa e nós perguntamos, tens a certeza, como a confiança dele não é muito grande, ele provavelmente a seguir vai dar a resposta errada. E com o ChatGPT isso acontecia frequentemente, que ela dava uma resposta que estava certa,
E eu provocava e dizia: Tenho certeza que a resposta é esta? E ele, e depois dizia, tentava dar uma resposta diferente que era errada. E isso acontecia também com alguma frequência. Novamente, depende do treino. As ferramentas evoluíram muito hoje, cada vez menos. O, Depois vão ver na experiência que vão ter para a tarefa desta semana. Uma coisa que eu acho que vamos falar para a semana, depois da vossa tarefa, e mais uma vez aqui com umas aspas muito grandes, é que vocês vão começar a ganhar a sensibilidade que as ferramentas têm quase como se fossem personalidades diferentes. O tipo de resposta, o tipo de discurso de uma ferramenta para a outra, nós começamos a perceber pequenas nuances e pequenas diferenças, e que pode ser interessante, porque quando queremos determinado tipo de resposta, vamos para uma, quando queremos determinado tipo de resposta, podemos ir para outra. E nós reconhecermos as características de cada uma delas pode ser útil para depois fazermos essa triagem. Ok? Ok. O Rui, por exemplo, já vi que gosta muito do Grok. É o Gosto. Grok, vamos falar mais adiante quando trabalharmos a questão do vídeo. O Grok aí funciona muito, muito bem. Depois vou-vos dar alguns exemplos. Em termos de modelos de linguagem mais de texto, os que eu costumo usar como referência para a tarefa, quando eu comecei, o que usávamos era o Gemini e o ChatGPT. Uhum. Entretanto, há uma ferramenta que eu estou fãzíssimo e que já depois vou também dar mais essa para vocês ficarem com uma na vossa caixa de ferramentas, e que é o Claude, e que é muito, muito bom em termos de Eu uso. linguagem. E se quiserem ir para um contexto mais europeu, temos uma ferramenta mais pequenina, mas que funciona também bastante bem, que é o LeChat da Mistral, que também funciona muito bem. E depois temos o DeepSeek, e temos o Qwen, e temos várias ferramentas, e ainda hoje irei falar também aqui de uma série delas. Continuando, temos professores de português aqui. Temos. Fernanda, boa. Então, para aqui refrescar a memória minha e dos colegas que podem estar meio esquecidos. Alto da Barca do Inferno. Sim? Já vai há muitos anos, mas diga. Pronto. Relembro-me, existe algum personagem chamado Miguel no Alto da Barca do Inferno? Não. Então, vamos ver o que é que eu fiz ao ChatGPT e vamos perceber porque é que isto aconteceu. Eu fui ao ChatGPT e perguntei assim: quem é o personagem Miguel no Alto da Barca do Inferno? Não, é esta, esperem, deixem-me ver, é o do judeu, é aqui. Eu cheguei e perguntei: quem é o personagem Miguel no Alto da Barca do Inferno? E ele disse-me assim: o Miguel no Alto da Barca do Inferno, descrito por Gil Vicente, é um judeu que se apresenta na peça como uma figura que simboliza a avareza e o materialismo. É um dos muitos personagens que aguardam a chegada da barca que os levará ao inferno, e a sua presença serve para explorar temas de moralidade e arrependimento. Características do personagem: materialismo e avareza, desprezo pelas leis espirituais, relação com outros personagens. Função na peça: crítica social de Gil Vicente à sociedade da época. Se eu não soubesse que o personagem não existia, olhando para aquela resposta, eu acreditava que existia. Ele dá o papel do personagem, refere que a obra é mesmo aquela, para não haver dúvidas, quais é que é as características do personagem, e até fala do espelho à crítica social da época. Sim, mas o judeu vai mais do que isso. É mais a crítica social, é também a questão do âmbito do religioso. É mais do que a crítica social. Eu vou piorar a coisa, que é o personagem não existe, não é? E então, a seguir, deixem-me cá ver onde é que eu encontro o outro. Para vos mostrar que no dia a seguir eu fui perguntar e deixem-me ver se eu encontro outra conversa. Aqui está. E voltei a perguntar: qual é o papel do personagem Miguel no Alto da Branca do Inferno? O personagem Miguel desempenha um papel simbólico como Arrais ou Mestre da Barca da Glória. E, portanto, o judeu, no dia a seguir, passou para Mestre da Barca da Glória. E aquele que representava a avareza
Neste caso, já passa a representar a justiça e a moralidade, o silêncio e a objetividade, a antítese do diabo e o critério de aceitação. O papel de Miguel é fundamental no esquema dramatúrgico da peça, pois personifica o ideal cristão e de salvação. E agora? Como é que ficamos? Duas respostas erradas, com uma estrutura perfeitamente credível. Olhem o que era o vosso aluno, que chega e que se engana e que dá algum errado ao personagem, pede a explicação e olha para aquilo e até pode ser um aluno de forma crítica e diz assim: "Pá, esta resposta parece-me formalmente muito bem construída e, portanto, de certeza que existe um personagem Miguel no alto da Barca do Inferno." No entanto, o Grok diz o contrário. Diz que não existe nenhum personagem. Logo à primeira. Mas nem preciso ir ao Grok. Hum. Mas o Rui está-me a facilitar o trabalho, que é, se estivéssemos a consultar fontes online, qual é que é a boa prática que nós temos para confirmar se a informação que estamos a ver é fidedigna? Cruzar informação. É isso mesmo. Aqui temos um problema, que é a informação está a ser gerada e, portanto, na verdade, ou eu conheço o tema e vou pesquisar as fontes primárias sobre esse tema, ou então a sugestão que eu vos dou é um bocadinho este despique que eu estou a ter com o Rui, que é pormos duas ferramentas uma contra a outra e ver se a informação das duas é coerente ou não. E isto costuma ser uma boa prática. Quando eu coloco uma informação no ChatGPT, eu colocar a mesma informação noutro modelo, e temos vários à nossa disposição, pode ser útil para fazermos triangulação. Se a informação nos dois é relativamente coerente, então, em princípio, o grau de confiança aumenta. Se uma ferramenta diz uma coisa e a outra diz outra, eu já sei que pelo menos uma delas tem que estar errada, que não podem estar as duas certas. E eu fiz exatamente esse processo. Quando ele me alucinou aqui com o Miguel, eu fui a seguir ao Gemini e fiz a mesma pergunta. E o Gemini disse-me assim: qual é o papel do personagem Miguel no Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente? O personagem Miguel, não existe uma personagem chamada Miguel. E depois até me diz porque é que pode haver confusão. Interpretação pessoal, erro na referência, dá-me aqui uma resposta perfeitamente credível. E esta é uma das tais estratégias que eu digo que é bom nós incutirmos aos nossos alunos, que é, primeiro, eles perceberem que estas ferramentas erram, e que erram de uma forma que pode nem sempre ser facilmente perceptível, e segundo, que uma boa forma de nós apurarmos se a informação que estamos a consultar está correta ou incorreta pode ser comparar a resposta de diferentes modelos. Posso interromper, João? Desculpe. Cristina, força. Não, é só porque acabo por achar piada à brincadeira, desculpem-me o termo, mas realmente é verdade. E, portanto, voltar aqui a pôr a colocar a mesma pergunta ao chat GPT, ele Sim. diz-me que o Miguel é o arcanjo de São Miguel. E há uma razão para isso e eu já vou explicar a seguir. E vocês já E vão depois perceber. vem de seguida e diz-me que se eu quiser que posso explicar as personagens da obra. E eu disse-lhe que sim, que queria essa. E em lado nenhum aparece o Miguel, como é óbvio, não é? Exatamente. Mas eu já vou explicar porque é que isso acontece e vocês já vão perceber a seguir. Mas muitas vezes, só para verem aqui o processo todo, quando nós pomos umas ferramentas umas contra as outras, depois podemos pô-los a discutir, eu já vou mostrar o que é que aconteceu. Mas aqui entra e isto eu vou dizer de cabeça, mas eu acho que não devo estar muito errado, a principal causa para estas ferramentas errarem, qual é que vocês acham que é? É o agradar-nos. Tem? É o agradar-nos. Não pode haver outra explicação. Há outra. E se for o alto da Barca do Inferno ser relativamente menos conhecido ou existir menos informação na internet, porque é em português, porque é uma obra portuguesa. É conhecido o suficiente ao ponto de ele, inclusive, identificar a obra e se eu pedir quase aqui a lista dos personagens, como fez agora a Cristina, ela identificou corretamente. Já E fora. identificou o conteúdo. Identificou o conteúdo. Sim, eu não estou contra. O que eu quero dizer é que se calhar se fosse uma personagem de um livro inglês ou do Harry Potter, ele não se enganava nunca. Digo eu, nunca entre aspas. Isso é verdade, se nós perguntarmos sobre temas em que há pouca representação na base do conhecimento, isso pode acontecer. Neste caso, claramente não foi por isso, porque
sobre o Gil Vicente do Alta Barca do Inferno, existem fontes suficientes para ele ter que dar uma resposta correta. E, portanto, o facto de termos tido a resposta errada tem a ver com outra origem. E então, aquela que é a principal causa. Não foi dado os dados suficientes o IA descobrir se essa personagem era real ou não. Pior, o caminho é por aí, mas o que aconteceu, e ajude-me se eu estou a dizer bem, Ana, o que estamos a falar é a questão da prompt. E a minha prompt, como eu a construí, induz ao erro. Ok. Vejam como é que eu perguntei ao ChatGPT e ao Gemini, que foi igual. Olhem aqui. Qual é o papel do personagem Miguel, certo? Esta prompt induz que o personagem já existe. Eu não lhe estou a perguntar se existe um personagem Miguel no Alto da Barca do Inferno. Se eu lhe perguntar isso, ele acerta. Mas, desconstruindo a minha prompt, o que é que aqui eu estou a pedir? Não estou a pedir se existe um personagem, eu estou a dizer qual é o papel do personagem. E, portanto, o racional que ele vai fazer é procurar o Miguel no Alto da Barca do Inferno para construir a sua resposta. Ele não está a verificar se o personagem existe ou não, porque não foi essa a minha prompt. Outra causa poderá ser a base de treinos. Sim. Mas neste claramente tem a ver com a forma como nós fazemos a pergunta. E isso já vos vou mostrar outros exemplos deste tipo de coisa. Qual é João, que é mas aqui eu perguntei-lhe quem é a personagem Miguel no Alto da Barca do Inferno. Mas agora reformula assim, Cristina. Existe algum Miguel ou algum personagem chamado Miguel no Alto da Barca do Inferno? E ele vai dizer prontamente que não. Ok. Confirma e responde que estamos aqui todos ansiosamente à espera da tua resposta. Não, eu achei piada porque eu tenho umas histórias engraçadas à conta da IA, portanto, com os meus alunos e faço assim Sim. uns desafios às vezes interessantes. Sim. E ao pegar Se lembrarem daquele slide que eu vos mostrei semana passada, em que aparecia a árvore de decisão, como é que ele faz a resposta, aqui o que acontece é que isto seria uma resposta com um baixo grau de confiança, ao ponto de eu perguntar em dias diferentes e ele até me dar a resposta rapidamente. Ok? É engraçado porque ao fazer, e se calhar logo pelo seguimento, Ele depois vai buscar. Peço É, desculpa pela confusão e afinal não exatamente, existe. porque ele Claro, é o começa por contexto. dizer boa pergunta, e aqui é importante esclarecer, portanto, só a introdução mostra exatamente, e diz claramente que não existe nenhuma Eu na nenhuma altura, personagem. por causa até da relação que ele faz com o Arcanjo São Miguel e tudo mais, eu inventei, perguntei um João, perguntei, arranjei vários nomes, ele arranjava papéis para esta gente toda. Quando a minha pergunta era formulada desta forma. Mas só para ver o processo, no Gemini eu formulei da mesma maneira, ele já fez a interpretação de outra maneira, e por isso é que eu digo que o ChatGPT prefere inventar a dizer que não sabe, não é? Enquanto o Gemini é mais humilde. Mas aqui eu depois fui mesmo chatinho e disse assim: Olha, fui ao Gemini e o Gemini diz que não existe um personagem chamado Miguel. É verdade. E ele respondeu: Sim, é verdade, não existe um personagem chamado Miguel. Esta confusão pode surgir devido à associação do Arcanjo Miguel, tradicionalmente ligado à justiça. Na peça, Foi os a papéis resposta que ele principais me são. deu. Foi a resposta que ele me deu na continuidade, a dizer que não Isso. existe, mas que. E depois, Exatamente. fazendo a pergunta mais direta, existe algum personagem chamado Miguel? A letras garrafais aqui com bold. Não, não existe. E diz a peça, e portanto, também para explicar aquilo, que se não houvesse fontes suficientes, ele não teria esta informação, portanto, claramente não é falta de fontes, e dá aqui a justificação toda. O que é que eu vos quero passar um bocadinho com esta experiência? Primeiro, a importância da prompt e algo que pode estar implícito numa discussão entre nós em termos de prompt para IA pode não ser tão implícito, ok? Ele muitas vezes é muito literal na forma como analisa as prompts. Novamente, com o volume de treino que está a cada vez, isso vai ser menos um problema, mas atualmente em diálogo temos em atenção. Eu ter uma prompt bem construída, eu conseguir perceber o que é que eu quero e depois conseguir fazer uma leitura da sua resposta para ver até que ponto é que ele compreendeu tudo que eu queria e a resposta está coerente ou não, é muito importante.
Vejam que neste caso, um, o processo mental humano seria, se ele me faz uma pergunta, qual é o papel do Miguel, mas o Miguel não existe, a resposta direta seria, não existe no Miguel na obra. Mas isto numa conversa entre humanos, ok? Quando estamos a usar estas ferramentas, temos que aprender a falar uma língua um bocadinho diferente. E temos Tem a ver que... com a certeza como a gente coloca as questões. É um bocado E acima de tudo, essa a base. a prompt, como dizíamos há pouco, é ele tentar agradar ao utilizador. Sim. E a partir do momento em que o meu pedido é qual é o papel do X, ele não vai fazer a verificação se o X existe. A pesquisa que ele vai fazer e a construção da frase é o Miguel é blá 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 blá. Uhum. E a partir daí é uma avalanche, é um acidente à espera de acontecer. Uhum. Percebem? Claro. Como é que a forma como nós colocamos as nossas prompts pode induzir em erro, sendo que muitas vezes há prompts que estão mal construídas, ponto final, mas nos exemplos que vocês viram, podemos dizer que as prompts estão simplistas, mas do ponto de vista estrutural do pedido não havia nenhum erro. Quantas palavras tem? Não está errado. Qual é o papel de? Também não está errado do ponto de vista frásico. Ok? E novamente, a armadilha que, mesmo algo que do ponto de vista conceptual, científico, está errado, ele consegue dar com um grau de formalismo, de estrutura, que para um utilizador mais ou menos crítico seria perfeitamente credível. Eu volto a dizer, ali no Judeu foi maravilhoso. O Judeu refere a obra, qual é que é as características do personagem, crítica social à época. Se eu não conhecesse a obra, olhava e dizia: Ok, parece-me bem. Compreendem a armadilha que isto pode ser para os nossos alunos? E aqui vocês podem pensar assim: ainda bem que é para eles errarem e a gente os apanhar. A minha preocupação é aqueles que até querem usar isto de forma legítima e estão a construir o seu conhecimento em pressupostos errados. Uhum. Aquele aluno que até diz: Eu não vou cabular, eu estive a estudar o tema X com a professora e agora estou a usar o ChatGPT para me ajudar a perceber melhor este tema. E uma prompt mal construída, o não haver triangulação, o não haver espírito crítico, porque o formalismo da resposta pode ser tão credível, aquele aluno pode dizer, claro, então. E se no dia a seguir a pessoa pergunta, então, o que é que acharam da obra? Professora, gostei muito do Miguel, do Judeu, do Alto da Barca do Inferno. E a professora de português começa ela própria a alucinar, não é? E depois temos que desconstruir e uma prática que poderia ser uma boa prática a seguir do aluno que até utiliza de forma legítima a ferramenta, de repente a ferramenta, em vez de estar a ser uma mais-valia pedagógica, está a ser uma pedra no sapato da aprendizagem daquele aluno. Sendo que, novamente, o problema não é necessariamente a ferramenta, tem a ver com a prática que fazemos dela. E daí que estes mecanismos têm que estar muito automatizados na maior parte dos utilizadores. Posso partilhar um exemplo, já agora, Claro, João, Cristina, força. efetivamente, algo que aconteceu comigo. Portanto, no final do período passado, os alunos 12º ano tinham um trabalho para fazer, e eu tenho um aluno que foi dos últimos a apresentar o trabalho e mostra esta falta de atenção a todos os níveis, de preocupação, do querer saber, portanto, eu pedi para caracterizar os NPIs asiáticos e já tinha pedido dos Magreb, da América Latina, portanto, 9 países industrializados. E quando ele me começa a apresentar, ele põe-me lá 9 produtos industrializados. E eu olhei para ele, deixei-o falar, não o quis humilhar perante os colegas. Os colegas realmente ficaram estarrecidos a olhar para aquilo e no final eu perguntei-lhe o que é que tu foste procurar a IA? Foste só a IA, não foste procurar a mais lado nenhum? Não confirmaste? Não, professora. Ok, então vamos tirar daqui aquilo que há de melhor. Entretanto, com a mesma turma, agora estamos a fazer outro tipo de coisas e começando, e esta semana, usando a sessão da semana passada, efetivamente tivemos a ver alguns a fazer as tais prompts e até mesmo com alunos de GPSI e realmente acaba por ser interessante.
e há a prova disto, que é realmente ou os miúdos querem Sim. e vão procurar outras fontes, ou efetivamente vai correr mal. E E pode correr muito mal. na próxima semana vamos trabalhar exatamente esta ideia de como construir prompts mais completas. Há um anúncio que dava na televisão, agora não tenho visto frequentemente, mas já alguns de vocês viram, e espero eu que para vocês, agora que temos trabalhado mais o conceito, faz ainda mais sentido. Que era aquele anúncio, penso que era da Mel, que falava do aluno que pedia um trabalho sobre o cavalo de Troia. E depois ele levantava-se e começava a dizer: é um cavalo que andava a correr nas praias da Comporta. Não é? Olhando para aquilo que nós temos visto, de repente passa a fazer sentido esta resposta, não é? No contexto português, Troia tem uma leitura que é diferente da Troia da clássica, não é? E portanto, quando ele pergunta cavalo de Troia, o cavalo de Troia de repente pode ser um cavalo que anda a passear nas praias da Comporta. E o tal espírito crítico, o comparar diferentes fontes, o perceber o contexto é o que faz toda esta diferença. Eu tenho aqui outro exemplo para vos mostrar. Este também acaba normalmente para mostrar o perigo, muitas vezes dele até teimar e a tentar justificar o injustificável. E eu faço com muita piada esta experiência que eu vos vou mostrar, que é, eu gosto muito de comer, mas não sou grande cozinheiro, infelizmente. E então, de repente, eu pus o ChatGPT, estas ferramentas, a fazer receitas para mim. E então, eu vou ao ChatGPT e pergunto assim: mostra uma receita de moelas à moda do Moro. Tanto quanto eu sei, não existe esta receita. E olha aqui a receita que ele me dá. Uma receita simples de moelas à moda do Moro. E eu já tenho moelas, já tenho bacalhau, já migas, eu já arranjei 5 ou 6 pratos diferentes à moda do Moro. E vejam aqui os ingredientes todos, as instruções. Espero que gostes. E depois tentei fazer o mesmo pensamento que eu vos mostrei há pouco na contagem das palavras, que é, epá, esta receita está tão credível, qual é que é a origem desta receita? Tá. Qual é a origem deste prato? Que não existe. E ele diz assim, as moelas à moda do Moro têm uma forte relação com a gastronomia tradicional portuguesa, particularmente com os sabores intensos e bem temperados da região do Alentejo e outras áreas rurais do país. O nome à moda do Moro remonta à presença moura na Península Ibérica durante a Idade Média. Durante os séculos VIII até século XV, os mouros muçulmanos que invadiam a região influenciaram, introduzindo ingredientes como os cominhos, açafrão e pimenta. Portanto, o prato reflete a fusão entre estes sabores com a introdução dos cominhos, do pimentão até do piripiri. A utilização das moelas do frango são a parte mais acessível e menos nobre. Demonstra também a criatividade dos camponeses portugueses que preparavam pratos saborosos com ingredientes mais simples. Foi transmitido ao longo de gerações, evoluindo de uma comida mais simples e camponesa. A origem mistura a ocupação moura com a prática de aproveitar os ingredientes locais. Eu, depois de ver isto, pensei, se calhar a receita existe e eu não sabia. Eu tenho ingredientes, tenho como é que se faz, eu pergunto a origem, ele dá-me uma resposta perfeitamente credível. Então, eu continuei a picar a onça, não é? E então o que é que eu pedi a seguir? Mostra-me uma imagem do prato. E ele mostra-me uma imagem do prato. A expectativa era que até este momento alguém já dissesse assim: olha, eu fui ver, não encontro nenhuma receita dessas, com esse nome. Mas ele dá uma receita, já Mas me deu isso a origem parece do prato. lulas, não parece moela? Já vamos explicar porque é que a imagem também não está certa. Ah, ok. Posso só fazer outra interrupção? Claro, Portanto, eu, como tudo na vida, procuro um especialista. E neste caso, liguei-me com o Perplexity, não é? E o Perplexity diz claramente que não existe, mas sugere um conjunto de receitas relacionadas. certo. O Perplexity, para quem não sabe, depois também Hum. vamos falar um bocadinho mais sobre ele. A grande vantagem, na minha opinião, ou a grande característica que diferencia o Perplexity é que ele apresenta as fontes que ele consulta para a produção É muito bom para das suas pesquisa. respostas. E aí pode ser útil. Novamente, isto é exatamente aquilo que é importante incutir nos nossos alunos, que é essa literacia.
Se as fontes são importantes para mim, eu saber qual é a ferramenta a que eu devo recorrer ou não. Uhum. Ok? Volto a dizer, formulando a prompt de outra maneira, eu diria-me logo que a receita não existe. Eu estou a fazer exatamente a mesma armadilha que fiz no judeu. Eu não lhe perguntei, olha, existe alguma receita de moelas à moda do humor? O que eu disse foi, mostra-me a receita de moelas à moda do humor. E, portanto, o que ele tenta fazer para me agradar é dar uma receita. Não encontrando uma receita com um grau de confiança grande, ele dá uma receita com um grau de confiança baixo. Prontos. E eu vou-vos Tem a ver mostrar, com a incerteza, não é? sim, e eu vou-vos mostrar onde é que eu o apanhei, que é na origem, ele novamente deu uma origem credível, na imagem, e já explicando, a imagem o que ele vai fazer é ele vai gerar uma imagem. Ele não está a fazer uma consulta de imagens online. É como se eu tivesse a pedir para ele fazer um desenho no ChatGPT ou para gerar uma imagem, como vocês viram a semana passada. E o que ele vai tentar é fazer uma imagem que espelhe a receita que estava lá atrás. E por isso é que dizem, não parece muito bem moelas, porque ainda tem aqui um grau de precisão e porque o detalhe da prompt era relativamente básico, mas para alguém que estava desconfiado que a receita não existia, em boa verdade ele apresentou uma imagem da receita. Isso ainda dá mais confiança ao leitor que efetivamente a informação é fidedigna. Dá-me uma receita credível, dá-me uma origem credível. Reis até me apresenta uma imagem do prato. O que é que eu posso fazer mais para o apanhar descalço? E fiz uma coisa muito simples. Podes mostrar uma fonte online desta receita? E aqui, embora não tenha encontrado uma fonte específica, encontrei uma semelhante de moelas à portuguesa. Aqui está a receita e até um vídeo se quiseres fazer. Vejam, e esta discussão é útil. Nós, quando estamos a discutir com estas ferramentas, muitas vezes aprofundar a discussão para eventualmente também perceber até que ponto é que a coisa está errada ou não. Qual é que é aqui novamente a gravidade? É que muitas vezes, por sermos desconhecedores do tema e porque a resposta nos parece tão credível, podemos assumir como verdade uma resposta que não o é. E já tivemos aqui um judeu e já tivemos umas receitas de moelas à moda do Moro. Ok? Eu já arranjei umas tripas também, o bacalhau parece-me também uma boa receita. Eu qualquer dia vou fazer um livro de receitas, só de receitas inventadas, e que normalmente eu depois faço sempre este processo. A origem do prato, ele arranja sempre. O meu apelido também põe-se a jeito para. Normalmente tem sempre a ver com as influências moriscas, mas depois experimentem e vejam se algum dos vossos apelidos também ele arranja uma justificação interessante para uma receita que vocês pedem para ele inventar. Agora, novamente, tem a ver tudo com a prompt, não é? Aqui eu só percebi o erro mais adiante, mas no limite, se o meu ponto de partida não fosse mostra uma receita, mas fizesse uma prompt do tipo existe alguma receita de, e se existir, mostra, ele provavelmente diria logo não existe. Novamente, isto é verdade com o evoluir dos tempos. Muitos destes cuidados que estamos a ter podem se tornar obsoletos, porque a ferramenta vai se otimizando, vai tendo essa aprendizagem, esse treino, ao ponto de determinadas coisas que davam uma resposta tendencialmente errada, já está afinado ao ponto de quando eu faço a pergunta dessa forma já não erra. Essa é a tendência para o futuro. Sendo que vai sempre sendo um jogo de gato e de rato, porque para aquele tema pode eventualmente já não errar, não quer dizer que formulado de outra maneira ou perguntar sobre outro tema não vá novamente cair na esparrela. O que é que eu quero dizer com isto? Não vai haver uma altura em que a ferramenta fica totalmente perfeita, porque a base do conhecimento continua a evoluir, o treino continua a evoluir e, portanto, a probabilidade dele errar continua sempre presente. Percebido? Muito bem. Deixem-me aqui vos mostrar. Neste caso, inclusive, o Gemini também me inventou uma receita.
Novamente, porque a prompt induz ao erro, e por isso, neste caso, até pondo um contra o outro, provavelmente cairíamos no mesmo erro. Quando é que eu perguntei novamente? Mostra-me uma fonte online. Não encontrei nenhuma receita. Nós temos também algumas prompts em algibeira para validar determinado tipo de processos que fazemos frequentemente, pode ser muito útil. Ok? O da contagem das palavras. Vejam aqui como o Gemini deu uma resposta mais completa também. Lembram-se há pouco do se ver não conduza, se conduzir não beba? Neste deu uma resposta diferente, disse que tinha 9. Mas quando fez a contagem uma a uma, ele explica porque é que contou 9. Ponto e vírgula. E depois dá logo a explicação, sem eu ter que pedir. Se eu tivesse feito a prompt no ChatGPT e depois no Gemini, só o facto de ter duas respostas e justificações diferentes ajudava-me logo a eu perceber a incoerência das O respostas. Gemini dá essa resposta porque, em termos de programação, uma string, Uhum. cada caractere, seja vírgula ou ponto e vírgula, é contado. Ele explica que só o ponto e vírgula é que conta, se tivesse vírgula que não contaria. Não E sei. ele diz que tem mais a ver com as normas de escrita do que com a questão da programação. Pois. Mas em programação é assim que a gente vê as Sim, coisas. mas eu pedi para fazer a contagem e não especificamente para código. Uhum. Portanto, aí podia ser Sim, mas uma aquilo que estava a interpretar é que ele estava a ler como uma string. Não, não, não. Ele vai mesmo buscar assim. Em termos, outra coisa também importante em termos de prompt, e depois também vou mostrar aqui uma coisa que funciona muito bem. Nós, durante muito tempo, ainda falamos muito dos LLMs. Uhum. A sigla já foi familiar para todos. Large Language Models. Sim. Para português, a tradução não foi muito feliz. Já vi modelos de linguagem natural, outros dizem que são grandes modelos de linguagem, mas pronto, a base é essa e, acima de tudo, espelha que estes modelos funcionam usando linguagem, portanto, através de conversando, fazendo os pedidos por linguagem, ele interpreta o pedido para fazer a operação. O que é que aqui pode ser interessante? Novamente, para vermos como é que a ferramenta evoluiu, os modelos anteriores nós falámos muito de large language models e dizíamos que iriam ser o futuro e tudo mais. Em boa verdade, hoje já falamos de uma coisa um bocadinho diferente, que são sistemas multimodais. Ok? Eu quase agora que diria, qualquer um, menos o Rui, sabe o que é que são sistemas multimodais. Eu não. Podiam já ter ouvido a expressão. Acima de tudo, o que acontece é que estes sistemas, em boa verdade, nós já podemos ter prontos, que têm elementos que não são só texto. Eu posso pôr uma imagem e pedir para ele trabalhar sobre essa imagem. Portanto, utilizam diferentes suportes e não só o texto. Isso abre um conjunto de possibilidades em termos de prompt também muito, muito interessante. E esse que eu vou-vos mostrar, por acaso foi uma experiência também que eu fiz há um ano, inclusive fizemos depois um artigo sobre isso e tudo, e que tinha um desafio muito simples, que era, eu tinha um formulário que eu fazia em papel, ok? E esse formulário tinha 3 colunas, em que se fazia uma avaliação, e a terceira coluna devia de ser a soma das 2 colunas à esquerda. Só avaliava, avaliava, e depois somava os dois números e punha na caixa da direita. Então, imaginar como é que seria. Em termos de papel, isto é óbvio e fácil de fazer. Eu quis transformar o meu formulário com um formulário online. Esta estrutura de formulário, para pôr num Google Forms ou num Microsoft Forms, é uma dor de cabeça. Começando por ter colunas, depois para ter fórmulas, é muito difícil de implementar. Nós achamos que o Google Forms é muito bom, e é, mas quando precisamos de características específicas, dá uma trabalhar. Então, o que é que eu pensei? Vou pedir a estas ferramentas para me fazerem um códigozinho HTML com a estrutura do meu formulário.
Parece lógico, certo? Como é que eu faço esse pedido? Olhem a trabalhar e a complexidade que seria eu descrever em texto todas as nuances do meu formulário. Qual é que foi a maneira, espero eu, inteligente de o ter feito? Anexei um scan do formulário e disse, tendo o ficheiro em anexo como base, transforma isto num formulário HTML. E o resultado foi impressionante. Eu comparei em 4 ferramentas, no Copilot, no Gemini, no ChatGPT e no Claude. O que é que vocês acham que aconteceu? Esse foi o meu artigo, foi depois comparar os 4. Havia ligeiras diferenças? Muitas diferenças. Por exemplo, eu avaliei várias características, mas as principais tinham a ver com hum, fidelidade ao layout, até que ponto é que mantinha uma estrutura semelhante ao do ficheiro, e o outro parâmetro era em termos de funcionalidade, até que ponto é que ele conseguia fazer a soma do formulário ou não. E o Copilot foi-te mais fidedigno, não? Foi o pior. Eu com o Copilot, Copilot sim. uso plugins e ele faz umas coisas na perfeição. Neste caso foi o que teve pior desempenho. Eu, por Foi? uma questão de É. comparação, meti exatamente a mesma prompt nos 4 Uhum. e aquele que deu o melhor resultado e que eu vos vou mostrar e que ficou impressionante. Deixa-me ver se ainda cá tenho. Espero que sim. O Copilot, o problema é que os créditos consomem-se num instante, não é? E uma tarefa dessas gasta uma versão Pro quase. Quando vamos utilizando ferramentas como Office, o Copilot faz muito sentido. Neste caso, o meu documento era completamente externo, era uma folha digitalizada. Sim, sim. Tá? E, portanto, aí tinha uma implementação diferente. E aí também era para avaliarmos exatamente que interpretação da imagem é que cada modelo faz. E havia modelos que eu, como o Copilot, que eu acho que tinha o potencial do ponto de vista de geração de código, simplesmente a leitura que ele fez do Mas estás a pedir ficheiro, HTML, não é? sim. Estás a pedir Mas aqui a HTML. questão ainda foi outra. Então Foi, Gemini. por acaso foi o Claude, eu já vou mostrar. Oh, A questão é que a interpretação que eles faziam da imagem muitas vezes era falha. E aqui de uma forma muito resumida, o Copilot, quer o layout não funcionava, só fazia uma linha e a fórmula também não funcionava quando eu passava para HTML. No ChatGPT, o layout estava completamente desvirtuado, mas a fórmula funcionava. O Gemini, o layout estava mais ou menos, mas o formulário não funcionava. E no uhum. Claude, eu até me arrepiei porque até o texto ele me poupou, ele fez, E no até o Cloud, texto que eu tinha, que ele fez modelo OCR usaste? e passou. Que modelo usaste no Cloud? Eu vou-vos aqui mostrar. Eu pus aqui este ficheiro, este era o meu formulário, estão a ver? A ideia Hum? era pôr aqui de 1 a 5 o que é que queríamos, daqui 1 a 5 e aqui fazer o somatório. E a minha ideia era ele vai-me fazer a estrutura, mas depois eu vou ter que escrever o texto. E quando eu meti no Claude, ele fez-me isto. Hum. E olhem aqui. E eu não tive que escrever uma linha. Até os campos de cada um, ele construiu. Depois só afinei uma coisa, porque ele aqui deixava pôr valores acima de 5 e, portanto, no passo seguinte o que pedi foi para que os valores, não permitir valores acima de 1 a 5 e levei copy-paste para a plataforma e funcionou direto. Ok? Isto pode ser importante porquê? Porque é que estou a falar aqui? Porque também pode haver interpretações muito erradas de imagens. Uhum. Ele normalmente funciona bem. Eu já não tenho esse exemplo aqui, mas para vocês perceberem, eu pus uma imagem super complexa no Gemini e ele fez uma descrição perfeita. E depois meti uma imagem que eu utilizo muitas vezes nas minhas formações, vou descrever para vocês verem, onde tenho uma criança a brincar com um papagaio de papel e duas Uhum. sentadas com os tablets. E o que está a brincar com o papagaio pergunta para as outras: o teu voa? E a ideia é para espelhar, ok, são só com a tecnologia, mas o tipo de brincadeira também é útil, ele associa o tablet a um papagaio.
E quando eu pergunto, ele diz-me coisas do tipo: a imagem não tem figuras humanas, é apenas um texto publicitário de uma empresa chamada EFA. Eu olho para aquilo e digo assim, mas que raio? Eu pus uma fotografia de um crepe e ele consegue me dizer como é que os crepes estão dobrados, se o chocolate é quente ou não, a cor dos pratos e da mesa, e aquilo que é uma imagem, uma leitura óbvia, que é que ele me está a desvirtuar completamente aquilo que seria esperado. E o que acontece é que aquela imagem também tinha ela em si um cavalo de Troia, porque aquela imagem tinha um endereço, um URL, e aí a leitura da imagem leu o URL e associou ao site parte da descrição da imagem que eu queria. A mesma imagem, se eu cortar a linha em que aparece o URL, funciona perfeitamente. E às vezes nós pomos determinado tipo de imagens e não percebemos que podemos ter elementos que estão a funcionar contra aquilo que nós queremos. Mas tu no cloud usaste um modelo, com certeza. No Cloud usei o Um modelo. E, portanto, como. eu, por exemplo, no cloud uso bastante, deixa cá ver o que é o Sonnet 4.5. Neste nem sei, mas eu usei o mais atual. Novamente também usei a versão gratuita e usei o que ele tinha Eu por também estou a default. falar de uma versão gratuita. O cloud tem uma versão gratuita. Uhum. Deixa eu ver qual é o que eu estava a usar. Sonnet 4.5. É, exatamente. Este é o modelo dos mais evoluídos. Sim, sim, sim. Em termos de texto, na nossa penúltima sessão, eu vou-vos mostrar umas experiências que eu fiz no Claude. E do ponto de vista de humanidade da Hum, conversa, o Claude é o que mais me impressiona. Tem uma conversa de uma sedução, uma coisa impressionante. Sedução no bom sentido. Ah, estou mesmo entusiasmado por aprender contigo. Queria mesmo aprender sobre isso. Vou-te dar uma resposta sincera. Este tipo de expressão eu não esperaria neste tipo de modelo e o Claude faz isso de uma forma brilhante. É muito, muito interessante. Ok? Tem bastante a ver com o modelo, não é? Há Sim, modelos sim, mais sim. evoluídos, Claro. mesmo no Quen, não é? Sim, já vou também Que mostrar o Coelho e é chinesado, digamos assim. Eles têm modelos muito, muito bons. Mistral e outros o do Mistral, já género. falei do chat, sim. O Coelho e o DeepSeek também são muito interessantes e depois já vos vou dar esses todos, até para serem depois para fazerem a tarefa. O que é que pode ser interessante nestas ferramentas? Por exemplo, o DeepSeek é uma ferramenta poderosíssima do ponto de vista da maior parte das operações. O que eu acho que pode ser útil é nós também termos esta percepção das características das diferentes ferramentas. O Uhum. que é que eu quero dizer com isto? Eu nunca perguntaria ao DeepSeek o que é que aconteceu na Praça Tiananmen. Percebem? Uhum. Porque o seu modelo tem, obviamente, uma influência geopolítica em que aquela resposta, É obviamente, vai proibido. estar condicionada. É E verdade. eu perceber isso pode ser útil. Se quer uma questão de cálculo, o DeepSeek é uma excelente ferramenta. Se eu estou a trabalhar um tema de geopolítica, tenho que ter cuidado com as perguntas que faço ao DeepSeek. Não é que a polícia chinesa me venha bater à porta, é porque as respostas que vão ser dadas vão estar condicionadas por isso. Aí, novamente, a triangulação ajuda imenso. Porque se eu pergunto uma coisa ao DeepSeek e ao ChatGPT e me dão respostas completamente diferentes, isso ajuda-me, se calhar, a ir buscar um Gemini para depois desempatar. Perceberam? E era um bocado aquilo que eu queria dizer. Portanto, se tu tiveres uma versão, eu tenho uma versão Pro do Gemini. Uhum. Se utilizares um modelo mais evoluído, vais ter, se calhar, umas melhores respostas. Vais. Mas aí Estou a há uma tentar dizer, não armadilha. tem a ver com o cloud. O cloud é muito bom, concordo Sim, sim, contigo. sim, 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 sim. Não é? Mas, É dos melhores que mas, conheço. mas aqui nem estou a comparar as versões gratuitas com as versões Sim, pagas. sim, Estou a comparar a mesma sim, sim. versão gratuita nos vários modelos, que dá Os vários essa modelos, característica claro. de ferramentas. A questão do gratuito e do pago é uma questão interessante e que eu quero também aqui discutir com vocês. E porquê é que eu quero discutir isto? Porque essa é uma questão se mal utilizado do ponto de vista do professor, pode criar questões de equidade do lado dos alunos. Uhum. Um aluno que utilize de forma legítima a ferramenta
ou dois alunos que estão a usar da mesma forma legítima a ferramenta, mas um usa a ferramenta gratuita e o outro utiliza a versão paga, o que tem a versão paga vai ter um produto final com Melhor. melhor qualidade do que a Sim, versão paga. claro. E, portanto, se o professor novamente avalia apenas o produto final e não o processo, no limite estou a valorizar um aluno que, em boa verdade, em termos de competência, pode não ser mais do que o outro, simplesmente tem acesso a uma versão paga de um modelo que o outro não. Uhum, E nós temos que ter cuidado com isto. uhum, Qual é que é a minha esperança? E eu acho que isto acaba também por ser uma boa aprendizagem para todos nós. Se o que eu acabei de dizer é verdade, eu normalmente, até convosco e com os meus alunos, utilizo normalmente a versão gratuita, porque em termos de competência de prompt, a versão gratuita desenvolve muito mais competência de prompt do que a versão paga. Eu, para conseguir um bom resultado na versão gratuita, eu tenho que ser muito mais competente em termos do prompt do que na versão paga. concordo. Na versão paga, parece que me lê o pensamento. Eu ponho ali uma frasinha e aquilo sai perfeito. Na versão gratuita, eu tenho que analisar muito melhor, tenho que reformular, tenho que ir muito mais às nuances para conseguir aquilo que eu quero. E por isso, e na questão da equidade que eu dizia, se é verdade que o produto final pode ser melhor na versão paga, se eu tiver a analisar o processo, provavelmente um aluno usando a versão gratuita vai ter que se esforçar e adquirir muito mais competências de prompt do que na versão. É melhor porque utiliza modelos mais evoluídos e mais recentes. Exatamente. E isso tem uma consequência direta na questão da avaliação que faz da prompt, Uhum, que é exatamente isso que eu quero trabalhar com os alunos. Porque lá está, armadilhas podem existir num e no outro, provavelmente um terá muito menos falhas do que o outro, ok? Isso acontece, mas terá as suas falhas e, portanto, aí estariam em pé de igualdade. Agora, que um aluno tem que se esforçar muito mais, tem que fazer melhores prompts, tem que desenvolver muito mais espírito crítico quando usa a versão gratuita, isso eu também não tenho grandes dúvidas. E de aí, se o foco for nessa dimensão, eles usarem a versão gratuita não tem nada de errado. Se eu uhum. simplesmente estou a avaliar o trabalho final que eles me entregam, esta discrepância vai fazer muita diferença. Percebido? Vou aqui vos dar a panóplia das várias plataformas que temos estado aqui a falar. Todas elas têm a opção gratuita e por isso aconselho a darem uma vista de olhos e criarem contas até para poderem ter esta diversidade de experiências. ChatGPT já falámos, Gemini já falámos, o Claude também está aqui. Como vos disse, temos também aqui o DeepSeek, que tem a questão da China, mas também é uma ferramenta que funciona bastante, bastante bem. E existe outra que, especialmente na parte da geração de imagem, me surpreendeu, que é o Qwen. O Qwen vem do ecossistema da plataforma do Alibaba, que tem ali também um poder, eh, especialmente oriental, muito bom. Na questão de geração de imagem, agora o ChatGPT afim equiparou, mas durante muito tempo o Qwen apresentava melhores resultados na geração de imagem do que ChatGPTs, Gemini e afins. Temos o Lechat da Mistral, que é uma plataforma mais pequenina, mas também muito interessante. O Mistral, lá está, tem o contexto europeu, em termos de base de conhecimento é mais específico, pode ser também interessante aí. E, portanto, vejam que temos aqui já um rol de plataformas interessantes para experimentar. Temos aqui o Grok, que o Rui também já tem falado aqui bastante. Aqui a parte do Imagine vamos ver depois, quando vos disse, quando formos falar na questão do vídeo. Mas o Grok também, está aqui outra hipótese, também funciona bastante bem. Não tenho a certeza se foi este que aconteceu isso, acho que foi no DeepSeek. Exato. Olhem aqui, como é que nos pode dar uma resposta também errada. Cria uma nota biográfica sobre João Miguel Moura, professor e educador português.
perfeitamente credível, simplesmente não sou eu. Não nasci em Faro, não nasci em 85, não me formei em pintura, e depois aqui dei o nome completo. E com o nome completo já chegou. Qual é que é o problema? Temos o mesmo apelido. E, portanto, se não for minucioso, facilmente podíamos cair em erro. No Dipsico, acho que foi ainda pior, porque ele até me deu uma fotografia que não sou eu. Olhem aqui. Onde é que estás tu? Quem és o amor, cria uma pequena nota biográfica, deve estar em português de Portugal correto e espelhar as suas mais-valias profissionais. E dá aqui uma descrição que não tem nada a ver comigo. E aqui, novamente, sendo um sistema multimodal, qual é que seria a forma mais eficaz de conseguir a resposta correta? Simples. Coloquei o meu CV e pedi para ele fazer novamente, mas em vez de estar a ir buscar a internet, se basear na informação que eu coloquei. E aí já consegui ter aqui um currículo, uma nota biográfica melhor. Esta ficou ao ponto de eu depois copiar e esta que eu agora utilizo. Viram? Este tipo de irmos afinando, de perceber as nuances da prompt, a probabilidade de erro e depois saber qual é a forma mais eficaz de conseguir o resultado que queremos, é aquilo que é a competência na utilização destas ferramentas. De acordo? Já vos vou mostrar a tarefa de hoje, mas dúvidas, questões, ficou percebido os objetivos que eu enumerei no início? Fernando, ia dizer alguma coisa? Eu ia dizer que a semana passada fiz uma experiência com uma reportagem da SIC e realmente aquilo coloquei o link da reportagem e realmente aquilo saiu um questionário completamente feito e completamente de acordo com a reportagem. Uhum. Portanto, foi um bocado surpreendente, porque a gente às vezes também não está, dizia alguém, são coisas às vezes que parecem que não são conhecidas das chat, não é? Mas afinal ele foi capaz de pegar naquilo e fazer um Sim, questionário 100% correto. sim. Há mais aqui algumas armadilhas. Aqui tivemos a focar muito na questão da prompt, assim mais de cabeça, e até depois também pode ser útil para a tarefa desta semana. Há mais dois ou três pontos que eu acho que pode ser útil para vocês perceberem o tipo de erro e, novamente, porque é que esse erro acontece. Um deles, não lembro se falei semana passada, tem a ver com informação muito recente. Ou seja, imaginem que há uma informação que saiu hoje. Quando eu faço a pergunta no ChatGPT, quando ele vai consultar a sua base de conhecimento, porque a informação é tão recente, ele vai gerar a sua resposta baseado nos factos do passado e não nos atuais. Um exemplo que eu fazia, e que agora posso fazer novamente, mas daqui a uma semana já não funciona, foi quando o Ruben Amorim saiu do Sporting. No dia a seguir eu perguntava qual é o clube que o Ruben Amorim treina. Ele continuava a dizer que era o Sporting. Passado uma semana já falava que era o Manchester United. Porquê? Se percebermos aquele racional dele ir consultar a base do conhecimento e depois de decidir a sua resposta em valores probabilísticos, ele tinha muito mais fontes a dizer que o Ruben Amorim era treinador do Sporting do que do Manchester. E por isso aquela resposta não é uma alucinação. É perfeitamente normal que assim seja. Quando foi a morte do Papa, também estava a dar uma formação e fizemos o mesmo. E o Papa já tinha morrido e ele continuava a dizer que o Papa era o Francisco. Percebem? Portanto, a questão do imediato também pode ser um problema. Os modelos atuais não fazem tanto essa distinção, mas quem já usava o ChatGPT há mais tempo, e se calhar aqui o Rui também pode confirmar isso, o ChatGPT ele próprio muitas vezes dizia que só tinha informação até o ano X. E houve uma pergunta que se tornou quase clássica, que era perguntarmos qual era o clube onde o Cristiano Ronaldo jogava. E o Cristiano Ronaldo já estava há um ano a jogar na Arábia e ele continuava a dizer que o Cristiano Ronaldo jogava no Manchester. O que é que aconteceu? E mostra como é que o treino evolui. O que é expectável? Quando alguém vê esta resposta, diz que a resposta está errada. E isso moldou a que quando se perguntava onde é que o Cristiano Ronaldo jogava, ele já passava a dizer: a informação que eu tenho é que ele jogava no Manchester United, mas eu só tenho dados até o ano X. Verifiquem porque esta informação pode estar incorreta.
Tudo isto que eu acrescentei, isto evoluiu do feedback negativo da resposta que ele dava anteriormente. Porque a resposta inicial dele era Manchester United. Isto mostra aquela fluidez que é o que faz IA ser IA. Perceberam? Última armadilha. Temas, e eu acho que foi a Ana que há pouco tinha levantado essa questão do Alta Barca do Inferno. Temas que têm pouca presença em termos de fontes. O Alta Barca do Inferno é conhecido. Se eu fizer uma pergunta do Príncipezinho, é bastante conhecido. Se eu perguntar sobre o Zé Joaquim, que é o poeta lá do bairro, ele vai-me falar de um Zé Joaquim que não é o Zé Joaquim que eu queria a resposta. Mas nas fontes que ele tem, o José Joaquim que ele encontra é aquele. Não havendo um José Joaquim com fontes, com um índice de confiança, como falávamos há pouco, alto o suficiente, ele vai dar a resposta com a informação que tem, que provavelmente pode ser pouco confiável ou reduzida sobre aquilo que eu quero. Percebido? Nesses casos, o que é que podemos fazer? No meu caso do meu CV. Neste caso havia dois iguais, mas imaginem que eu pedia, quero informação sobre o João Moura. E eu não tenho presença nenhuma online e, portanto, ele vai alucinar e vai dar um João Moura que não sou eu. Como é que eu consigo que ele faça o meu objetivo? Nesse caso, muitas vezes, e estando a falar de modelos multimodais, o interessante é eu alimentar com a fonte sobre a qual ele se vai basear. No limite, se ele não tivesse o Alta Barca do Inferno, eu punha o ficheiro com o Alta Barca do Inferno e a seguir perguntava e aí já estava descansado. Quando são temas subejamente debatidos, isso muitas vezes não é necessário. Quando estamos a falar de assuntos mais periféricos ou em nichos, isto pode ter que ser uma necessidade. No limite, ponho copy-paste do texto e agora digo, com base neste texto, responde-me a isto. Outra coisa é eu confiar na pesquisa. Como o Rui disse bem, e isto é uma das coisas que eu acho, um daqueles preconceitos que existe muito no ChatGPT. Não me levem à letra, mas eu acho que a coisa que o ChatGPT faz pior é pesquisas. Se eu quero fazer uma pesquisa, uso o Google. O ChatGPT, quando faz uma pesquisa, eu não sei que fontes é que ele pesquisou, que interpretação é que ele fez dessas fontes, eu não sei nada do que é que se passou nos bastidores. Se eu quero saber as fontes, uso o Perplexity. Mas o que nós vemos frequentemente é perguntas que são quase pesquisas, que é quem é que foi o tal? Para ele ir pesquisar online e dar essa informação. Mas eu não sei que fontes é que foi, o que é que fez. Muito mais interessante é usar estas ferramentas para trabalhar a informação que eu forneço. E que é o que vamos ver para a próxima semana. Certo? Principais armadilhas, prontos, mal construídas ou interpretadas erradamente pela ferramenta, e daí a importância do espírito crítico e a armadilha de respostas formalmente muito credíveis, a questão do imediatismo e depois os temas de nicho. São, sim, de cabeça, para mim, os três principais causas. A questão do nicho ainda tem uma última questão que eu acho também pode ser interessante vocês compreenderem. E que é, quer nicho, quer no imediato. O ChatGPT tem milhões de utilizadores, milhões de fontes, e por isso, se eu sozinho quiser artificialmente induzir a uma resposta, o meu peso é tão ínfimo que eu sou uma gota no oceano. Eu vejo que o Ruben Amorim, ele diz que está no Manchester United, e eu vou ali e digo, não, é nada do Manchester United, ele agora está desempregado. Um de vocês pergunta a seguir, ele vai continuar a dizer que está no Manchester United. Porque a minha resposta não teve peso suficiente para alterar o comportamento do modelo. Se formos milhões a responder, já vai ter essa influência. Especialmente se formos milhões e as fontes suportarem essa informação, melhor ainda. O que é que eu quero dizer com isto? Se em temas de nicho eu conseguir mobilizar um grupo de pessoas para artificialmente injetar um treino ou uma resposta, é provável que eu consiga induzir um determinado comportamento desta ferramenta. E isto só acontece em temas muito nicho, porque nos outros é diluído pelos grandes números que a ferramenta utiliza. Percebido? Boa.
Então, mostrar a tarefa para a sessão de hoje. E a tarefa é algo muito simples de explicar, não tão fácil de fazer. Ou melhor, tornou-se mais difícil, já vamos ver porquê. Então, aqui qual é a ideia? Primeiro, criarem conta no ChatGPT ou Gemini. Porque é que aqui eu só falei destes dois? Quando eu comecei a fazer esta formação, eram os dois modelos mais utilizados. Ok? Em boa verdade, hoje vocês podem usar qualquer uma das outras ferramentas que eu vos disse. Aconselho-vos a criar conta até para ficarem com o histórico de cada uma delas. Isso acaba por ser muito útil aqui ao longo da formação, mas não só. E por isso, eles permitem contas gratuitas. Criem contas gratuitas nestas ferramentas. E a seguir, interagir com cada um deles e encontrar uma resposta errada. Criar um tópico neste fórum e colocar essa interação, assim como um pequeno contexto. O que é que queriam que ele respondesse? O que é que ele respondeu? Como sempre, podem e devem ver e comentar a partir dos colegas. Se tiverem algum comentário ou sugestão, devem colocar como resposta à entrada do colega. Como vos disse, aqui eu puxo estes dois, mas podem expandir isto a qualquer uma das outras ferramentas. A ideia é vocês conseguirem encontrar uma resposta factualmente errada de uma destas ferramentas, comparar a mesma prompt numa e noutra, para ver se as respostas acabam por ser diferentes ou não, e depois colocarem essa experiência no fórum, o que é que aconteceu, o que é que ele errou, o que é que ele devia ter dito e o que é que ele disse. Percebido? Com isto, espero que seja, primeiro, que vocês consigam perceber como é que o conseguem enganar, por um lado. Segundo, que percebam como é que conseguem ter prompts para serem mais fidedignos. Terceiro, começar a adquirir estes mecanismos que nos permite verificar se a informação é efetivamente correta ou incorreta. Normalmente é uma tarefa que dava para 1 hora, mas como eu disse, com o evoluir das ferramentas, cada vez é mais difícil enganá-los e, portanto, vou-vos dar uns minutinhos extras e vamos terminar a formação um bocadinho mais cedo para vocês poderem dedicar a isso. Já a semana passada foi além da hora, isso. Esta semana dou-vos aqui uns minutinhos extra para compensar. João, só preciso perguntar, até quando é que és esta resposta? A ideia é sempre ser até à semana que vem, ok? Ok, Até à uma semana. próxima sessão. Pronto. Portanto, não têm que fazer agora, podem fazer até à próxima sessão. O que é que eu apenas vos peço? Até à próxima sessão não leiam como 5 minutos antes da sessão começar. Claro. Dá-me jeito de poder ver as vossas tarefas, até depois para podermos discutir no dia. E, portanto, eu diria, se conseguirem fazer até ao dia anterior, para mim será mais que suficiente. Eu normalmente costumo ver os fóruns um bocadinho antes de entrar na sessão e, por isso, conseguirem fazer até ao dia antes, em princípio, é ideal. Os fóruns, acima de tudo, e por isso é que eu peço para a tarefa ser no fórum, ser um espaço também de discussão e de partilha. E, por isso, também fomentar isso, usem e abusem. Quanto mais vocês comentarem e participarem, mais rica será, obviamente, a formação. Não vejo os fóruns como uma checklist para dizer que já fiz o trabalho de casa. Não é tanto essa a minha visão. Acima de tudo, é um espaço para podermos discutir e perceber: olha, que boa ideia, o colega fez desta maneira, esta ideia foi bem engraçada, deixa cá ver se consigo adaptar e pensar numa estratégia usando esta ideia para para a minha própria tarefa. É um pouco essa a ideia. Tá. Ok, Boa. obrigado. Nada? Muito bem. Para a próxima semana, como vos disse, começamos a primeira hora por vermos então essa tarefa, discutir um bocadinho como é que correu, o que é que acharam, foi fácil, não foi? Depois, na segunda hora, a ideia é falarmos um bocadinho sobre o conceito de prompt, o que é que faz bons prompts, pensar um bocadinho de prompts fora da caixa, e depois novamente irão ter a tarefa dessa semana e vamos depois seguir assim, semana após semana. Boa? Boa, muito obrigada. Muito interessante. Nada. Obrigado. Obrigada, João. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa Deus, boa semana. noite. Boa semana. Deus, boa Até para a semana. semana. Deus, boa noite, boa semana Boa a noite. todos. Boa noite, bom trabalho.